Olá, como determinar a ligação ideal entre dois elementos? E aqui vai valer tanto peça metálica que liga com concreto, peça de madeira que liga com concreto, peça de madeira que liga com metálica ou pré-moldada que liga com concreto in situ, qualquer situação base, ok? Questão aqui é o seguinte, você vai ver muita gente, é uma questão que aparece direto, uma pessoa chega para mim e fala, eu quero saber o melhor tipo, qual que é o melhor método de fazer uma ligação. E daí eu pergunto, quais os esforços? E a pessoa responde, é 9 toneladas de força axial. Isso jamais deve ser respondido. Você nunca deve falar, quando a pessoa pergunta quais são os esforços, apenas a carga axial. É muito comum acontecer isso, engenheiro que só trabalha com software e só calcula casa e sobrado. Mas a questão é, primeiro, eu vou ter 6 esforços. Eu vou ter carga axial, ou seja, força na vertical, força horizontal e perpendicular. Isso aqui é tridimensional, ok? Eu vou ter momento fletor na vertical com horizontal, momento fletor na vertical com horizontal no outro plano e momento fletor nas duas horizontais, que é geralmente chamado de momento torsor, ok? Tá? Mas eu vou ter 6 esforços em qualquer elemento estrutural. Talvez algum desses esforços seja zerado, não tenha num elemento específico, mas qualquer elemento vai ter a possibilidade de ter esses 6 esforços. Então, a primeira questão é que numa ligação, todos esses esforços são importantes. Quais são os mais críticos? O momento em X, o momento em Y e o momento torsor, principalmente. Por quê? Porque em uma ligação, eu vou ter quando tem um momento fletor, eu vou pegar esse momento e dividir pela dimensão da ligação para ter os esforços transmitidos nessa região. Okay? Como uma ligação vai ser uma região pequena, eu vou ter uma dificuldade para transmitir esses esforços. E aqui a gente entra a primeira questão. Nós temos 2 tipos de ligações. Ligações simples e ligações completas. Ok? Que também são ligações mais complexas, mas eu vou ter ligações onde eu vou transmitir só alguns esforços e vou ter ligações onde eu vou transmitir todos. Qual que é a questão de diferença aqui? Uma ligação simples, ela é barata, ok? Tá? Ela é fácil de executar, ok? E ela só transmite axial, forças axiais. Ok? Isso aqui a gente chama de ligação também rotulada, mas eu prefiro chamar de ligação simples, porque demonstra mais o motivo dela. Já em ligações complexas, ela é mais cara, ela é difícil a execução, ok? Difícil a execução, mas ela transmite tudo, ok? Transmite momentos. Por que isso é importante? Porque uma ligação que transmite momentos vai garantir que eu tenha menores momentos no global. Se eu tenho uma ligação rotulada, eu tenho uma ligação que naquela região não tem esforços, então todos os esforços vão se acumular em outros elementos da estrutura. Entendido? Então a desvantagem da ligação simples é que ela só transmite axial, mas a desvantagem real disso, maior custo da estrutura. Ok? Então, uma ligação simples. E aqui entra o problema de escolher qual que é a melhor ligação para uma parte da estrutura, é que uma ligação simples vai piorar o restante da estrutura, ok? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma viga, ok? Se eu consigo fazer uma viga, digamos, se eu faço ela bem gastada, digamos que ela vai ter, sei lá, 8 kgfm no positivo e 8 kgfm no positivo e 8 kgfm no negativo, ok? Ela vai ter 8 kgfm. Se eu rotular e a viga continue pegando a mesma quantidade de carga, que pode acontecer que ela não pegue, tá? Ela vai para 16 kgfm. O que acontece aqui? O que acontece é que eu vou ter uma viga com o dobro de aço ou 40% mais altura e 40% mais de aço, mas eu vou ter que precisar mais aço, mais altura, ou mais concreto, ou mais madeira, mas você entendeu a questão. A questão é que eu vou ter que ter uma viga onde eu vou ter que pagar muito mais por ela, vai ser uma viga mais pesada. Entendido? Tá? Agora, qual que é a melhor ligação para o meu caso? Aqui você caiu na falácia de que já inventaram todos os tipos de ligações possíveis. E nem inventaram todos os tipos de ligações possíveis, ok? Tá? A regra base é que os sistemas simples, eles vão ter poucos elementos, ok? Tá? Primeiro, metálico é fácil.
Solda é o método mais simples de ligação e ele pode ser tanto rotulado quanto engastado. Mas, vamos pensar primeiro no sistema rotulado. Eu tenho, por exemplo, um pilar de madeira, ok? E tem uma fundação de madeira aqui, digamos, tá? Tem uma fundação aqui de concreto para ligar com o pilar de madeira, ok? O jeito mais fácil é, eu coloco, digamos, 2 cantoneiras aqui, ok? E passo um parafuso. Okay? Então, eu vou garantir uma ligação rotulada aqui pelo parafuso e eu só preciso dimensionar o parafuso para cargas axiais. Qual que vai ser o gasto? 2 cantoneiras, quem sabe as cantoneiras podem ter chumbadores, ok? E um parafuso, 2, 3, 4 parafusos. Mas é uma ligação simples. Agora, isso aqui, mesma chapa, vai para vários outros sistemas. Por exemplo, eu tenho uma viga metálica e digamos que ela chega em um pilar, seja concreto, seja metálico. Eu posso apenas colocar uma chapinha saindo do pilar, ok? E colocar parafusos aqui, ó. Isso que a gente chama de fin plate, ok? Se for um pilar metálico, pode ser só uma chapinha mesmo. Se for um pilar de concreto, eu vou colocar, quem sabe, chumbadores aqui, ok? Esse tipo de ligação é simples por quê? Porque basicamente eu vou pegar a força axial, a força horizontal, encontrar a componente diagonal e calcular os parafusos para isso. É extremo, e a chapa, claro, para isso também, mas é extremamente simples, por quê? Porque eu estou falando só de um parafuso e uma chapa, ok? Essa é a questão que eu vou pensar em ligações rotuladas. Isso aqui vai valer para tudo, que é o quê? Eu vou buscar o sistema, onde, digamos, um método que vai ser, coloca uma chapinha e um parafuso, ok? E essa é a questão base, que colocar um parafuso é o mais fácil possível. Na verdade, tecnicamente, se for pensar, uma terça metálica e uma telha, ok? Como que é feito? Só passa o parafuso e pronto, nem tem a chapa, é só coloca um parafuso. Esse é o método mais simples, entendido? Agora, isso vai transmitir só força axial e o problema é, eu gerei uma rótula, ok? Agora, no caso de uma ligação engastada, uma ligação contínua, qual que é o método mais fácil? Bom, vamos imaginar que eu tenho um pilar aqui, tenho um pilar aqui e eu tenho uma viga que sai em balanço, ok? Tá? Então eu tenho uma viga em balanço e com certeza a viga em balanço eu não posso rotular ela, porque a obra cai. O que eu poderia fazer aqui seria o seguinte, primeiro, o método mais simples, olhando de lados aqui, ó, então olha, isso aqui de lado é o quê? Bom, eu tenho meu pilar aqui, ó, e a viga, em vez de passar, imagina que o pilar contínuo, o pilar continua para cima, ok? Tá? Em vez da viga ficar aqui nessa região, se eu pudesse passar de uns 2 vigas por fora, seria mais eficiente, ok? Então eu passo uma viga pela direita do pilar, uma pela esquerda do pilar e ligo novamente com um parafuso. Isso aqui vai ser uma ligação rotulada? Tecnicamente sim, eu vou ter uma rótula entre o pilar e a viga, mas a viga vai engastar na outra viga. Por quê? Porque engasta é continuidade. Então, eu vou fazer essa viga ser contínua, ok? Vai ser o mesmo perfil de fora a fora e, consequentemente, esse mesmo perfil, como se eu está passando reto aqui, ó, eu posso fazer uma ligação rotulada com o pilar, eu não transmito o momento para o pilar e transmite apenas entre as vigas, ok? Esse é o método mais simples, onde eu passo a peça reto, ok? Isso muitas vezes não é possível, mas é o método mais simples de ligação. Próximo método que eu poderia ter seria o método do embutimento, ok? Então isso vai acontecer muito pré-moldado, mas pode acontecer também em metálico, até madeira, fundação, tá? Mas eu faço um cálice, dentro desse cálice eu jogo o meu pilar lá dentro, ok? Tá? E eu preencho isso aqui tudo de concreto, ok? Isso vai dar uma aderência entre as peças, ok? E para a distribuição de esforços axiais no sentido do cálice e momentos aqui vai ser bem tranquilo. Por quê? Porque eu tenho uma carga aqui e outra carga aqui. Isso aqui é muito utilizado em pré-moldado, madeira e metálico, ok? Agora, para a tração, eu vou estar limitado à aderência entre o pilar e o concreto. Isso aqui não é tão eficiente nesse caso, mas é um outro princípio de ligação. Agora, um princípio que você vai ver muito comum em literaturas, porque é um princípio que facilita a execução, apesar de não ser estruturalmente eficiente, é o quê? Bom, eu tenho um pilar em I metálico. Eu faço uma chapa base, ok? E coloco furos aqui, ó, que depois encaixo nos parafusos. Isso aqui geralmente é usado em prédios, ok? E é um sistema eficiente para prédios, dependendo do caso. Qual o problema desse método? Basicamente, se eu for olhar isso aqui de cima, eu tenho uma chapa, ok? Eu tenho os parafusos aqui, que são como se fossem reações, e eu tenho o meu pilar aqui, ó. Qualquer flexão que essa chapa tenha vai ser transmitido pela
chapa apenas. Isso é uma desvantagem, mas é um método muito utilizado. Por quê? Porque aí foi buscado como otimizar a economia, tá? Daí como que isso aqui pode garantir uma estrutura ainda eficiente, mas economizar? Muitas vezes é usado chapas enriquecedoras aqui, ó. Então você coloca chapas adicionais em pé, que vão dar inércia para essa peça, que seriam como vigas em uma laje. Ok? Mas esse princípio aqui da chapa base é um princípio fácil de utilizar, mas a gente tem que lembrar que a chapa base de frente, ela tende a ser muito frágil. Inclusive a ligação, por exemplo, uma tesoura metálica com pilar pré-moldado, muitas vezes é usado uma chapa base e tem essa desvantagem da baixa rigidez. Ok? Tá? Inclusive a questão é, meio que para concreto com metálico é muito comum, eu tenho um pilar de concreto. Beleza. Vou chegar uma tesoura, deixa uma chapa base aqui. Daí coloca chumbadores, ok. Essa chapa aqui, muitas vezes ela é subdimensionada, mas para ela funcionar ela tem que ter uma espessura bem considerável, ok? Tá? Tipo que sabe, 1/4 polegada, 3/8, coisa para cima, chapas grossas mesmo para funcionar dessa maneira. E se não for planejado em enriquecedores e tudo mais, vai ser uma chapa bem grossa, por quê? Porque a gente está colocando esforços numa peça de seção pequena. Ok? Então, apesar de ser um sistema eficiente, muitas vezes é mais eficiente eu colocar uma chapa invertida ou só um parafuso direto, ou seja, eu tenho meu pilar, não tenho? Eu já vou ter um chumbador que ele liga na chapa, eu não posso deixar o chumbador direto e deixar, dependendo do caso, uma chapa lá de espera, depois eu fazer uma ligação local ali, dimensionado separado, geralmente isso aqui é mais eficiente, ok? Daí a regra é, o sistema que vai ter menor quantia de peças até uma carga chegar na outra, é mais eficiente. Então vamos imaginar que eu tenha um parafuso que liga numa chapa, que liga noutra peça, ok? São 3 elementos. Agora, eu tenho um parafuso que liga no outro elemento, são 2. Eu simplifiquei a ligação, entendido? Então, a regra base é que, quanto menor quantia de peças acontecer a ligação, mais simples é. Quanto maior a quantia de elementos, maior a quantia de elementos que tem que suportar aqueles esforços, ok? E por questão final, a gente tem, em questão de ligações de suporte do momento, a gente pode usar, tem um método que pode ser utilizado que é 2 ligações afastadas. Quando que você vai ver isso? Bom, vamos imaginar que eu tenho uma viga em balanço, ok? Tem um pilar aqui, então o pilar pode até continuar andando, não importa, certo? Se eu for fazer uma ligação engastada, eu vou ter um problema aqui, que é o quê? Que vai ter uma tração muito pesada aqui, certo? Eu vou ter uma compressão muito pesada aqui embaixo e tudo sem transmitir no pilar. Daí, geralmente, quando acontece isso, vai ser colocado uma chapa aqui, vai ser colocado outra chapa aqui para garantir a transição do pilar. Muitas vezes é colocado, dependendo do caso, uma chapa de diagonal aqui também para garantir que a alma não vá flambar, entre outros fatores, por exemplo, pilar todo metálico. Uma maneira muito eficiente de garantir o engaste sem um custo adicional é, eu faço esse sistema aqui, ó, ao invés de trabalhar ele assim, ó, ao invés de trabalhar o nosso diagrama corpo livre com ele assim, ó, e um engaste aqui, eu faço o quê? Eu faço uma ligação rotulada aqui, que daí com certeza iria cair, né? E aí se coloca uma mão francesa e uma outra ligação rotulada, ok? Qual que é a vantagem disso? Bom, como eu tenho uma mão francesa aqui, ó, eu vou ter 2 ligações rotuladas a uma certa distância. Esse sistema sempre é mais eficiente porque eu vou ter uma maior altura efetiva. Ok? Só que, claro, vai mudar a concepção, muitas vezes o arquitetônico não vai permitir coisas do tipo. Então, a mão francesa ela vai ter essa vantagem de permitir transmitir os esforços em uma grande área e, consequentemente, reduzir os esforços dessa região, mas tem que verificar se é possível. Tá? Mas agora a questão é, beleza, mas e como que eu escolho a ligação ideal no meu caso? Número 1, encontra quais são todos os esforços que você tem na estrutura. Eu tenho carga axial, eu tenho momento, eu tenho o quê? Ok? Agora, pensa, primeiro, essa concepção que foi criada da estrutura, será que ela não poderia ter redistribuição maior, uma rótula maior, coisa do tipo, para simplificar essa ligação? E será que é isso que é o meu objetivo na estrutura? Determina isso, porque muitas vezes para escolher a concepção a gente tem que ter uma ideia dos custos da estrutura. Ok? Entendido isso aqui? Agora, a próxima questão é, desenhe o diagrama do corpo livre local da estrutura, conta quantos elementos você está planejando, tá? E daí você vai fazer o quê? Você vai escolher vários tipos, ok? Eu vou escolher vários tipos de ligações. E aí entra a questão final, onde que eu vou encontrar elas? E para isso agora eu vou aumentar minha tela, mas a maneira mais fácil de encontrar é pesquisando em inglês, toma vergonha na cara e aprenda inglês, mas pesquisando em inglês por ligações entre 2 elementos.
ok? Vai aparecer vários modelos e dentro da questão, você vai, baseado nos esforços que você tem, escolher ligações apropriadas, ok? Escolhe umas 3, 4, 5 tipos de ligações diferentes e escolhe o mais econômico para o seu caso, ok? Ah, mas eu estou falando, por exemplo, de um pilar de madeira, tá? Com uma fundação, ok? Foundation Connection aqui, tá? Pesquisa em inglês porque vai aparecer muito mais opções, ok? E aí você vai encontrar, pode prestar detailing aqui, ó, tá? Porque vai aparecer vários métodos de fazer isso, ok? Daí você vai encontrar cada método e verificar, esse método é adequado para o meu caso, e daí você faz o diagrama de corpo livre dele e dimensiona cada caso e verifica a ideia de custo que esse elemento vai ter, entendido? E daí, baseado nisso, você pode decidir se aquele sistema ali é eficiente ou não para cada caso, ok? A gente vai ver exemplos de chapa, igual eu demonstrei, a gente vai ver exemplos de embutimento, igual eu mostrei, a gente vai ver exemplos de pinos, a gente vai ter vários outros exemplos de chapas com parafusos, mas a questão é, eu tenho que determinar, para o meu caso, para os meus esforços, porque sem saber os esforços, não tem como saber qual que é o sistema ideal, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.